Oi, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai ver uma aula de filosofia relacionada ao conteúdo que está lá na apostila, na página 81, se não me engano. Então, o tema lá é filosofia e vida. Então, a filosofia e as outras áreas do conhecimento. Então, há diferentes formas, né, da gente conhecer a realidade. Nós podemos acessá-la por meio da ciência, do mito, da filosofia, da religião e dos produtos da cultura. Tá? Então, nesse extenso panorama do conhecimento, né, produzido pela humanidade, a filosofia ela visita o centro e todos os cantos e recantos tidos como habitados e conhecidos, para percebê-los que ainda carentes de outros olhares, de outras perspectivas. Tá? Então, assim, a filosofia é a experiência do pensamento e, por sua história, testemunho de revoluções, contestações e certezas, ainda que sejam certezas provisórias. Ela é conhecedora dos valores e das narrativas justificadoras da forma de ser e de viver. Então, os tipos de conhecimento, né, são, por exemplo, o conhecimento empírico, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso ou teológico. Né? Então, o que é o conhecimento empírico? É aquele conhecimento que ele foi formado desde o começo dos tempos, né? Foram as experiências vividas que formaram esse conhecimento, e sem qualquer estudo ou verificação, eles foram implantados na sociedade. Né? Esse tipo de conhecimento, né, o empírico, ele é baseado nas experiências. Então, de onde vem empirismo? Experiência. Ele não é confirmado ou é testado. Então, sendo assim, a gente pode defini-lo como ametódico, né? Não existe um método. E assistemático, ou seja, não existe um sistema. Né? A nossa sociedade, ela não poderia ser o que ela é hoje apenas pelas experiências. Tá? Então, se tratando de experiência, tem o conhecimento científico. O conhecimento científico ele pode ser considerado soberano entre todos os conhecimentos que existem. Por quê? Porque é nele que são realizadas as maiores pesquisas e as maiores descobertas. Né? Esse tipo de conhecimento está em tudo. Então imagine a construção de um edifício, na sala de aula, no consultório médico, né? E em qualquer medicamento que nós fazemos uso. O conhecimento científico ele só é obtido através de estudo, de experimentação, de anotações e de comprovações que devem evidentemente existir. Tá? Nós podemos, através disso, afirmar que o conhecimento científico ele segue um método, parte de uma teoria, né? Evolui para um estudo, né? Iniciando uma experimentação e chegando a um resultado. Então, como que se cria, como que se faz um medicamento hoje? Partindo de uma teoria, essa teoria evolui para um estudo, depois começa uma experimentação para chegar no resultado. Vejam, por exemplo, a pandemia que nós estamos sofrendo nesse momento. Há vários estudos, né, em busca de uma cura, de uma vacina contra a Covid-19. Então, a gente pode definir o conhecimento científico como metódico e sistemático, né? Ele tem um método e tem um sistema. E embora o conhecimento científico ele seja conhecido pelos seus métodos, né, e credibilidade, hoje o método científico, né, ele tem muita credibilidade, né, nos tempos atuais. É importante lembrar que nem sempre foi assim. Somente a partir do século XVII que a ciência foi desvinculada do conhecimento filosófico. E a partir daí, entender que o que é filosofia ficou muito mais fácil. Tá? Então, já que a gente estava falando de conhecimento filosófico, vamos lá. Em 384 a.C., em Estagira, na Grécia Antiga, os filósofos desse tempo, eles tiveram a liberdade de falar todos os assuntos que hoje são reconhecidos como campo das ciências, né? Entre a física, a ótica, a química, a astronomia e a biologia. Mas por que ocorreu essa divisão das ciências, né? Com o passar do tempo, foi necessário que para a verificação de uma teoria era preciso um método. Porém, esses métodos não eram utilizados pela filosofia. Não existia uma preocupação dos filósofos em comprovar nada, mas sim apenas pensar sobre um determinado assunto.
Por isso houve a separação entre a ciência e a filosofia. Ela foi necessária, essa separação. No entanto, mesmo a filosofia, não fazendo uso de métodos científicos, ela foi vital para a construção da nossa sociedade. A forma de nós compreendermos o mundo é o que determina o modo como se produz as coisas, se investiga a natureza e se propõe as leis. Todos os movimentos sociais, políticos, econômicos e religiosos da história têm origem no pensamento humano, o domínio da filosofia. E por fim, chegamos ao último tipo de conhecimento, né? É o conhecimento que tem movido pessoas por séculos, motivando-as a tomar decisões, sejam elas boas ou más. As interpretações desse tipo de conhecimento, elas estão difundidas em todas as regiões do planeta, cada uma com sua peculiaridade e crença. Esse tipo de conhecimento faz você ir à igreja toda quinta ou ao centro toda sexta ou ao culto todo sábado. A gente está falando do conhecimento religioso. Então, a fé é o elemento chave para esse tipo de conhecimento. Acreditar que alguém foi curado por um milagre, acreditar em reencarnação, acreditar no espiritismo, são alguns dos exemplos, né? O conhecimento religioso é um tipo de conhecimento onde nada se prova, mas se acredita e não se vê. Segue, não se toca, mas sente. Esse é o conhecimento religioso ou teológico. Então, nós vimos aí os 4 tipos de conhecimento, né? Então, a filosofia, além das outras áreas de conhecimento, beleza?